quando falamos do impacto da psicanálise na cultura e da sua duração na vida cultural, porque afinal de contas nós estamos em 2019, e se contarmos como primeiro texto psicanalítico os estudos sobre a histeria, nós temos aí 124 anos da psicanálise desde quando ela foi fundada, e quando ela começou realmente a fazer uma diferença na vida cultural foi um pouco mais tarde, mas certamente a partir da interpretação dos sonhos dos anos 1900, 1910, essa divulgação da psicanálise, principalmente em primeiro lugar na Europa, depois na América, outros países também, inclusive do leste, foi se dando, né? E se mantém até hoje, né? Nós estamos falando dela agora, você está me escutando porque tem interesse nela, e se tem interesse nela, de alguma forma ouviu falar sobre ela ou tomou alguma informação sobre ela em algum lugar do mundo da cultura onde você está inserido, e isso 120 anos depois, né? Então podemos falar na pertinência dela na cultura, enquanto um eixo, diria, importantíssimo da cultura, e absolutamente denso, porque teve esse efeito de continuidade. Penso que a psicanálise só foi aumentando essa participação na cultura e hoje se transformou numa espécie de mainstream no conjunto geral teórico das chamadas práticas de cura. Mas ela não é um mero método de cura, método psicoterapêutico. Ela antes de mais nada, uma nova imagem absolutamente revolucionária desde o início sobre o ser humano e o funcionamento do seu psiquismo, e também as formas como esse psiquismo entra, por assim dizer, num mau funcionamento, numa dinâmica psicopatológica, não é? E isso num momento onde, quando Freud começou a teorizá-la, num momento onde a psiquiatria tinha apenas a teoria da hereditariedade da degenerescência, e a psicologia clínica simplesmente não existia. Em outras palavras, aquela época era um Saara, né? Era um deserto de ideias a respeito da psique humana. E Freud vai buscar, no campo literato e dos mitos, muitas das suas imagens e metáforas para pensar o psiquismo humano. Sempre disse que Freud funda a psicanálise não pelo fato de ter se tornado médico, e particularmente médico neurologista, mas por conta da sua grande paixão pelos grandes nomes da grande literatura, que vão desde Goethe, Lessing, Schiller, Shakespeare e outros, que é difícil você ter uma página em Freud onde não encontra mencionado algum desses grandes nomes que certamente, através das suas obras, tiveram um impacto fundamental na vida de Sigmund Freud e que tornaram possível a ele pensar os dramas do psiquismo humano como ele o fez, não é? E penso que essa situação, não é, amigos, de uma tal pregnância da psicanálise na cultura, é porque os enigmas que ela veiculou sobre essa nossa condição de ser humano continuam absolutamente atuais, né? Nada mudou sobre isso, né? A paixão, a loucura, a morte, o sofrimento, né? A presença do outro, o papel do inconsciente na vida psíquica, uma dinâmica absolutamente revolucionária teorizada sobre a memória, enfim, coisas dessa ordem que fazem a presença pregnante dela e cada vez mais ainda hoje na cultura.